Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a lição dos 10 leprosos. O texto bíblico encontra-se em Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, todos nós conhecemos a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. O relato bíblico da cura dos 10 leprosos nos traz uma lição preciosíssima de gratidão, mas também de indiferença. Irmãos, Jesus tinha um ministério itinerante na Palestina. Ou seja, Jesus estava sempre se deslocando de um lugar para o outro. Mas esta seria sua última viagem. Estava indo a Jerusalém para ser crucificado. No caminho, passando pela Galileia e Samaria, ele entrou numa aldeia. Era um pequeno povoado, tão insignificante que nem o seu nome foi citado na Bíblia. Entretanto, queridos, Jesus entrou ali. Ele não ficou de fora, nem distante e nem indiferente. Ele se importava com aquele povo, pois havia ali vidas que Jesus queria alcançar. Irmãos, Jesus sempre procedeu dessa forma. Nós vimos que, da mesma forma, ele se importou com a mulher samaritana, ao ponto dele mesmo provocar um encontro com aquela mulher. E ele ainda hoje se importa também conosco, queridos, por menores que sejamos aos olhos humanos. Nós vimos no texto bíblico que a partir do versículo 12, que na entrada daquela cidade, Jesus encontrou 10 leprosos, os quais pararam de longe, respeitando a lei
que determinava uma distância mínima que eles podiam se aproximar. A lei, queridos, determinava que o leproso ficasse isolado da sociedade por causa do seu mal contagioso. Vejam bem, meus irmãos, o que a lei determinava. Olha, logo que a doença era diagnosticada, o leproso perdia a família, perdia os amigos, o emprego e os bens. Certamente, queridos, perdia também a autoestima e a alegria de viver. Pois a partir daí, seus novos amigos seriam também os doentes e os excluídos da sociedade. Suas vidas ficavam destruídas, perdidas, abaladas. Seus sonhos seriam abandonados. Não possuíam mais qualquer perspectiva no ponto de vista humano. Além de serem vítimas de uma doença degenerativa, incurável e mortal, eles sofriam também com a discriminação e o preconceito. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, hoje nos nossos dias, a situação continua a mesma. Pois como aconteceu com os leprosos no passado, infelizmente, muitas pessoas se encontram doentes e sem esperança de cura. São pessoas arrasadas, sem Deus, sem paz, sem salvação, precisando encontrarem-se com Jesus urgentemente. Voltando ao relato bíblico, queridos, onde diz que ali estava um grupo de 10 leprosos que encontraram-se com Jesus, devemos esclarecer que foi Jesus quem os encontrou, porque eles jamais poderiam fazer uma caravana rumo a Jerusalém em busca de Jesus, pois seriam impedidos com violência pela população, vistos serem os leprosos um povo marginalizado. Mas Jesus foi àquela cidade por causa deles. Aqui nós vimos, queridos ouvintes, que o texto bíblico nos dá o entendimento que Jesus sempre se importou e se importa até hoje com os enfermos, com os solitários, os deprimidos, com os marginalizados pelo preconceito e discriminação, com aqueles que a sociedade abandonou à própria sorte. Nós não sabemos os nomes daqueles homens. Sabemos que eram apenas leprosos. E também ninguém tinha interesse em saber como se chamavam. Com a doença, eles perderam a cidadania e a identidade. Eram conhecidos apenas como leprosos. Contudo, queridos irmãos, queridos ouvintes, suas vidas mudaram completamente, porque eles tiveram o encontro com Jesus. Eles aproveitaram a oportunidade, ou melhor, a última oportunidade, porque Jesus não iria passar mais por ali. E tem mais, queridos, nenhum outro podia curá-los, mas Cristo podia, pois Ele é a única esperança para o homem. O texto bíblico diz
que os sacerdotes, líderes religiosos da época, estavam em plena atividade, cumprindo rigorosamente seus rituais. Mas eles também não podiam curar ninguém. Só Jesus cura, pois ele tem poder sobre todos os males. O que as religiões não podem fazer, Cristo faz. Aqui o texto bíblico nos mostra também que aqueles leprosos sabiam quem era Jesus. As notícias já tinham chegado àquele lugar. Entretanto, queridos ouvintes, não basta ter informações sobre Jesus, saber apenas que Ele é o Salvador e Filho de Deus. É preciso conhecê-lo. Não basta saber quem é Jesus. É preciso conhecê-lo, queridos. E agora, aqueles homens estavam na presença de Jesus. Mas isso também, embora fosse maravilhoso, não era suficiente. Eles acreditavam que Jesus podia curá-los, mas era necessário colocar a fé em ação. Por isso eles clamaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, todos nós, ou melhor, o mundo todo, precisa clamar ao Senhor. Mas, infelizmente, muitas pessoas, principalmente os soberbos, os arrogantes, não clamam, pois o orgulho os impedem de se humilhar. Entretanto, queridos, devemos ser humildes e reconhecer que sozinhos jamais resolveremos os problemas que afligem as nossas almas. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Queridos, é a palavra de Deus. E a oração hoje, queridos, é a nossa única forma de clamor. Não adianta reclamar, não adianta murmurar e nem blasfemar. É preciso orar e pedir ao Senhor que nos livre de todos os males que vêm sobre nós. Aqueles homens, queridos, clamaram a Jesus. Não adianta também clamar à pessoa errada, como falsos deuses, pastores e demais líderes religiosos, ou até mesmo aos companheiros leprosos. Nada disso adianta. Jesus, no entanto, atendeu ao clamor daqueles homens. Ele não lhes deu as costas, mas respondeu ao seu chamado. Jesus, com certeza, ouve as nossas orações e nos responde. Então, o Mestre lhes deu a seguinte ordem: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Queridos, o sacerdote era responsável pelo diagnóstico. Era ele quem podia confirmar a cura. Aqueles homens, ainda leprosos, precisavam obedecer para serem abençoados e não o contrário. Sua fé precisava estar além das evidências visíveis. Ainda tinham todos os sintomas da doença, mas deviam obedecer à voz do Mestre sem questionamentos.
No versículo 15, diz o seguinte: e indo eles, ficaram limpos. Queridos, aqui nós vimos que a obediência demonstra a fé. Não adianta crer e ficar parado. Em muitas situações, a ação deve acompanhar a fé. E foi justamente o que aconteceu com aqueles homens. Então, os 10 leprosos foram curados. Jesus curou a todos, sem perguntar sua nacionalidade, sua identidade ou religião. Ele não faz acepção de pessoas. A cura acontece pela misericórdia divina, queridos, e não pelo merecimento do enfermo, pois se fosse por merecimento, ninguém seria curado jamais. O texto diz que, vendo que estava limpo, um deles voltou imediatamente para louvar, agradecer e adorar. E prostrando-se aos pés de Jesus, ele glorificava a Deus em alta voz. Pois louvando ao Pai, ele reconhecia que em Jesus operava o poder de Deus. Naquele momento, queridos ouvintes, o seu louvor serviu de testemunho para todos em seu caminho. Ao prostrar-se diante de Cristo, comportou-se como um súdito diante do Rei e como um adorador diante da divindade. Estaria ele reconhecendo a divindade de Cristo? É provável que sim, queridos, pois aquele ato demonstrava rendição, entrega, humildade e submissão. Mas imediatamente Jesus perguntou pelos outros 9 que foram curados. Esses não voltaram para agradecer, cometeram o pecado da ingratidão. Jesus, queridos irmãos, queridos ouvintes, valoriza o louvor, as ações de graças, a adoração, mas, acima de tudo, com certeza, ele queria ver aquelas pessoas perto dele, todas elas rendidas aos seus pés. Onde estão os 9? Com certeza, foram se mostrar ao sacerdote, receberam um atestado de cura e correram para retomarem a normalidade de suas vidas. Talvez tenham ido à procura da família, dos bens materiais, dos amigos, ou talvez procurar um emprego. Não tinham mais tempo para Jesus. Talvez pensassem que não precisariam mais dele. Para eles, queridos, Jesus era apenas um abençoador, um curandeiro. E quantos de nós hoje não pensam assim, né, meus irmãos? Infelizmente. Eles sabiam que Jesus era o Mestre, mas não estavam mais interessados em seus ensinamentos. Queriam apenas a bênção, o benefício físico, o benefício pessoal, imediato e temporal. Enquanto que o ex-leproso que voltou demonstrou um nível maior de fé e reconhecimento. Hoje, queridos irmãos, queridos ouvintes, infelizmente, muitas pessoas são curadas, abençoadas, mas poucas querem estar aos pés de Jesus. Poucas pessoas querem ter compromisso com Ele para servi-lo como Rei, como Deus e Senhor. Portanto, queridos, cheguemos a Deus, não apenas por necessidade,
mas também por gratidão e amor. Jesus disse àquele homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Agora, aquele homem podia ir e fazer tudo o que os outros fizeram. Podia recuperar a normalidade de sua vida, mas de uma forma muito mais gloriosa do que os 9 companheiros. Ele podia testificar que foi não apenas curado, mas também salvo por Jesus. Ele podia dizer que viu Jesus não de longe, mas de perto. Seu testemunho seria completo e eficaz. Foi transformado de corpo e alma, recebeu benefícios temporais e também benefícios eternos. Queridos, aquele homem era samaritano. Ou melhor, estrangeiro, né? E pela atitude e surpresa de Jesus, entendemos que havia judeus entre os 10 leprosos, mas só um estrangeiro voltou para agradecer. Como é a nossa relação com Deus, queridos? Essa pergunta é para cada um de nós refletir e responder. Não sejamos como os 9, queridos, pois a maioria nem sempre está certa. E nesse caso, precisamos ser a exceção, pois além da bênção, precisamos também do abençoador Jesus em nossa vida. Onde estão os 9? Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, para concluir, queremos deixar o seguinte comentário. Se não sabemos agradecer a quem está ao nosso lado, quanto mais ao nosso Deus. Basta analisarmos a rispidez e um coração não agradecido nas nossas relações interpessoais no trabalho, em casa, no trânsito, no campo de futebol, no parque, nos restaurantes e na indiferença das pessoas para com Deus. O egoísmo e a falsa suficiência têm levado as pessoas a agirem como os 9 leprosos, que não voltaram para agradecer a Jesus. Mas quando você reconhece sua verdadeira condição humana, percebe que precisa introduzir no topo da sua lista de prioridades o agradecimento a Deus por tudo o que Ele tem nos dado, abrindo os caminhos do seu coração para experiências mais profundas e realizadoras que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, queridos ouvintes, Deus espera que, como o leproso curado e agradecido, todos nós entendamos a superioridade do perdão e da graça. A lei mostra que temos falhas. A graça clama pela misericórdia. A graça pratica a injustiça da misericórdia. Contudo, queridos irmãos, muitas pessoas, como os 9 leprosos, são alcançadas pela graça, recebem algo de Deus, mas infelizmente logo se esquecem do favor imerecido com que imerecidamente receberam e voltam simplesmente a serem religiosos presos à letra da lei, às liturgias, aos costumes e às teologias, infelizmente. Por isso, queridos, o Senhor continua à procura daqueles que um dia foram abençoados e hoje estão distantes
dele. É tempo de voltar. É tempo de agradecer e prostrar-se aos pés de Jesus, adorando de todo o coração. Pensem nisso, queridos. Pensem nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.